numeração. Espero que vocês estejam vendo aí, né, na nossa página, tema de numeração. Então, nós vamos ver alguns... Isso aqui tudo é a base, basicamente, são bases numéricas, né? E a principal delas é a binária, mas nós temos outras aqui, como a hexadecimal, que é muito usada para quem trabalha com programação de sistemas embarcados. Então, normalmente, o que nós utilizamos é a base decimal. Nossa uso de base do dia a dia, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, só para dar um significado baseado nessa lógica que nós vamos mostrar também a base binária, né? Mas então, se nós tivéssemos um número 2741, nós sabemos que esse primeiro algarismo aqui, ele está referenciado a uma base 10 elevado a 0, né? E 10 elevado a 0 é 1. Então, aqui nós temos a unidade. O segundo algarismo é a dezena, né? Então, nós temos aqui o 10 elevado a 1, que daria 40, né? E depois aqui a centena, aquele número multiplicado por 10, né, que é a base elevado a 2, e o quarto algarismo está na casa do milhar, né, e ele está multiplicando por 10 a 3. Se nós somarmos cada um desses números, né, nós teremos o número original. Nós temos 2 milhares, 7 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. Essa soma vai gerar o número que nós estamos representando. Então, a mesma lógica será usada para a base binária, octal, hexadecimal, qualquer outra base que nós queiramos trabalhar. A lógica é a mesma. Então, por isso que depois fica mais ou menos fácil a gente olhar para o número binário e entender o que ele significa. Aqui, por exemplo, é um número binário. Observem que nós usamos um símbolo aqui, ó, o D de decimal, né? Então, representando aqui o número, B de binário. Então, nós temos aqui também o algarismo menos significativo, que é esse 1 aqui. Ele está multiplicando pela base elevada a 0. O segundo algarismo é um 0, que está multiplicando a base elevada a 1. Depois o terceiro algarismo multiplicado pela base elevada a 2. E o último algarismo pela base elevada a 3. Então, naturalmente, quando é 0, vai dar 0, né? Esse número aqui, a multiplicação aparece aqui, né? 0 elevado vezes 2 na 3 vai dar 0. 1 elevado a 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2 dá 4, aqui vai dar 0, e aqui, né, 2 elevado a 0 dá 1, vai dar 1. Então, esse número aqui é 5. Okay? Ou seja, 5 em decimal. Então, quando a gente faz essa operação e soma, o resultado é em decimal. Tá? Então, se nós quisermos converter um número binário em decimal, a gente faz essa operação aqui. Mas nós podemos fazer ao contrário, né? Se nós temos um número decimal, como é que a gente converte ele para base binária? Aí basta dividir pelo número dessa base. No caso aqui é binário, nós estamos dividindo por 2. E vocês podem ver que aí a divisão, né? Por exemplo, essa primeira divisão, 147 dividido por 2, ele dá 73 e sobra 1. Depois, esse 73 é dividido por 2, dá 36 e sobra 1, né? Dá um resto 1. Depois, o 36 é dividido por 2, dá 18 e o resto é 0.
O 18 dá 9, resto 0. 9 dá 4, o resto 1. 4 dá 2 e o resto 0. 2 dá 1 e o resto 0. E aqui 2 dá 1, né? E depois... é errado isso aqui. 2, 1. Até dá 0 aqui. O último número que é. Então, nós temos aqui, agora, fazendo essa divisão, nós temos esses restos aqui, que serão do número binário que vai gerar aqui, e ela é lida ao contrário. Tá? Nós teremos 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tá? Então, eu queria até mostrar essa outra janela para vocês aqui, mas eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Mas então nós temos aqui, ó, esse aqui, se a gente quisesse converter novamente esse número para decimal, para confirmar se realmente a divisão que nós fizemos está correta, então nós teríamos que fazer aqui 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, e assim por diante, né? Então, eu não sei aqui como é que eu vou mostrar para vocês, mas, então, uma forma da gente fazer isso, como aqui começa com 0, né? Dá 1, começando a contar por aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos ver aqui a transformação. Então, seria 1, se a gente quisesse converter novamente para decimal, né? 1 vezes 2 elevado a 7, né? 2, 4, 6, 7. 2 elevado a 7, só para, eu vou confirmar aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas esse 2 zero aqui eu não preciso, então isso aqui é 7, 6, 5, 4, então eu faria 1 vezes 2 elevado a 4, né, porque o 0 não adianta, 4, 3, 2, 1, né, 2 elevado a 1, e depois vai dar o próprio 1, né? Então, fechou, deu 147 aqui, né? O que eu fiz? Eu fiz essa operação aqui, ó, eu não consegui mostrar para vocês, mas o que estou fazendo é isso aqui, ó. Estou pegando aquele primeiro número, né, e multiplicando por 2 elevado ao expoente correspondente aqui. Nós temos 4 algarismos, então, né, o primeiro expoente é 0, 1, 2, 3, então, esse primeiro número aqui é 2 elevado a 3. Multiplicado por o algarismo que está aqui. Né? Depois ele soma com o próximo algarismo. Esse algarismo vai estar com o expoente 2 elevado a 2, né? Porque é 0, 1, 2. Então dá 1 vezes 2 elevado a 2. Aqui o próximo seria 0 vezes 2 elevado a 1, porque essa posição aqui é da dezena, né? A base elevada a 1. E depois, o último algarismo é o 2 elevado a 0. Então, se a gente entender essa sequência aqui, né, a gente consegue fazer a conversão rápida de binário para decimal. Certo? Então, basta fazer essa multiplicação e essa soma que o resultado, né, a gente consegue... Então, aqui, a gente faz essa divisão e, de preferência, faz depois, verifica, né, para verificar se está correto, faz ao contrário, ali, como a gente fez no slide anterior. Então, ali é um número inteiro, né, mas o que acontece quando o número é um número real, né, um número com vírgulas? Aí, o que é que se faz? A gente pega a parte inteira e faz o mesmo processo, ou seja, pega o 8 e divide por 2, né, vai dar 0. Depois 4 dividido por 2 vai dar 0. Depois de 2 dividido por 2 vai dar 0. Depois 1 dividido por 2 vai dar 1. 1 dividido por 2 dá 1. Então, o número é esse aqui, 1, 0, 0, 0. Que está aqui, ó. 1, 0, 0, 0.
Aí a gente faz a parte após a vírgula de forma diferente, né? Como é que se faz? A gente não divide, a gente multiplica. Então, observa ali, ó, 0,375, ele está aqui, ó, foi separado, né? E a gente multiplica, né? Multiplicando aqui por 2, nós temos esse número aqui, 0,750. E vamos aproveitar esse primeiro zero e colocamos aqui, certo? Depois pegamos o resultado, que é 0,750, e multiplicando por 2, né? E aí vai dar 1,500. Aí pegamos esse 1 e destacamos ele aqui. Aí, ó, observe, a gente despreza aquele 1 e pega sempre depois da vírgula, né? Aqui nesse caso não tinha 1, era só depois da vírgula, então não fez diferença. Mas aqui, observe que a gente só está pegando após a vírgula. E multiplicando novamente por 2. Né? Aí vai dar 1,000. Então, também destacamos esse 1. E como ficou tudo zero, não temos como prosseguir. Certo? Então, a transformação, essa conversão agora, é justamente lendo esses algarismos aqui, 0, 1, 1. Observe que é de cima para baixo. E aí basta colocar aqui após a vírgula. Então, nós temos aqui o número correspondente em binário, né, a esse número em decimal aqui. Ele fica 1000,011. Ok? Então, sempre que a gente tem um número decimal, né, aqui é um número decimal, se nós quisermos passá-lo para a base 2, a parte inteira a gente divide, e a parte fracionária nós multiplicamos por 2. E depois só, né, colocamos aqui os resultados, né, tomando cuidado que, no caso, a parte inteira a gente lê ao contrário, né, e coloca aqui no sentido contrário a esses restos que estão aqui. E, no caso da fracionária, a gente multiplica e pega de cima para baixo. Se tem algum exemplo aqui. Aqui é só a explicação ainda, né? Aqui está a explicação daquele nível. Ó, aqui é o processo inverso. Né? Isso aqui que eu fiz aqui na minha calculadora, mas não consegui mostrar. Esse aqui é o processo inverso, foi aquele exemplo do 147 lá, né, que é a base decimal, e aqui ele está convertido, né, aqui ele gerou o número binário, através dessa leitura aqui, né, daqui até aqui. Então, nós temos um número, são esses zeros que estão aqui. E agora aqui é novamente a conversão de binário para decimal, né? Daqui decimal para binário, agora binário para decimal. Então, nós temos que contar aqui os números, né? Começando, esse aqui é o 0, né? Que seria um expoente do 2 que estão aqui. Então, 0, né? Porque aqui o primeiro algarismo é multiplicado por 2 elevado a 0. Desculpa, eu estou... Você desculpe, mas é porque eu estive no forro da minha casa, passando o cabo da internet, e aí eu estou com a minha alergia aqui incomodando. Então, vocês observem que cada um número desse aqui vai ser multiplicado por 2 e depois somado, né? E o expoente do 2, aqui no caso do primeiro algarismo é 0, ele vai aumentando, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que esse primeiro é 1, né? Esse número aqui multiplicado por 2 elevado a 7. Depois ele soma com o próximo algarismo multiplicado com 2 elevado a 6, depois o 0 novamente, 2 elevado a 5, depois o 1, 2 elevado a 4, decrescendo até que o primeiro algarismo é elevado a 0. Essa multiplicação e a soma, né, resulta, né, a gente pode conferir que nós temos o mesmo número original de base decimal. Ok? Então a gente pode pegar qualquer número aí e fazer isso aqui, né?
Aqui tem um exemplo aqui um exercício, né? Não sei se eu cheguei feito aqui, mas aqui está em binário, né? Como é que é fácil que a gente ver, porque isso aqui o primeiro algarismo é 2 elevado a zero, né? Então, multiplicado por zero dá zero. O segundo algarismo é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, vezes 1 dá 1. Então, esse número aqui é 2, na base decimal. Certo? Só um pouquinho. Tá tranquilo? Vocês estão... Tá claro, né? Eu acho que não tem problema, né? Então, aqui nós temos esses exercícios, né? Estou propondo mais... inclusive, lá no site, está aqui, tem a tarefa que eu dei no semestre passado e tem um gabarito aqui, né? Vocês podem, se a gente clicar aqui, vocês vão ver que vão ter uma tarefa aqui que era do semestre passado. Então, converter de decimal para binário. Então, nós temos em decimal todos esses números, converter para binário. E aqui é binário também. Aqui já é o octal que a gente não viu ainda, mas esses dois primeiros aqui é binário para decimal e decimal para binário, né? Seria esses dois que vocês poderiam dar uma olhada. E tem um gabarito ali também. Ok? Vocês podem olhar ali e ver se estão conseguindo entender. Então, e aqui tem outros também, né? Só porque esse aqui não tem um gabarito aqui. Eu acho que são outros. Não são bem. Tá. Então, octal, né? É uma outra base que já foi muito usada, eu não sei se ainda se utiliza, mas é bom para a gente entender essa lógica de base, né? Então, observe que a base octal vai de 0 a 7. 0 a 7. Então, convertendo em binário, nós precisaríamos de 3 colunas para representar o octal. Porque vocês sabem que a base binária só representa 0 e 1. Então, o binário, que tem uma base 2, né, só tem 2 algarismos, 0 a 1. Da mesma forma que a base decimal tem 10 algarismos, 0 a 9. Né? Então, vocês podem ver que na base decimal, quando a gente chega a 9, o que acontece? A gente zera, né, o próximo número é 0, e aumenta uma casa, né, para a esquerda. Então, aqui acontece o mesmo. A base octal, sempre aparece essas barras pretas aqui. Né? Então, o octal, quando eu levo o mouse lá para cima, aparecem as barras escuras. Então, começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Quando chegou 7, é como na base decimal chegou no 9, chegou no último algarismo da base. Né? A base octal é de 0 a 7. Então, o que acontece com a base decimal? Ele zera e começa uma coluna à esquerda, que tem uma casa mais significativa, né? Tem uns valores maiores. No caso aqui é o expoente na base 8. Né? Mas a lógica é a mesma da base decimal. Então aqui a base decimal iria até 9, depois iria 0 aqui e 1, que seria o 10, né? Que seria o próximo número. A base octal também. Quando chegar ao 8, que é o último número,
Tem 0 e 1 aqui, só porque isso aqui não é 10, né, pessoal? Porque a base é octal. Então, nós teríamos que fazer essa conversão para entender qual é esse número aqui. E o próximo número seria justamente repetindo aqui o 1, exatamente como a base decimal, e aqui vai de novamente até 7. Né? Quando chega a 7, reinicia aqui e acrescenta aqui. A lógica é a mesma para qualquer tipo de base. Então, é isso que acontece aqui. Né? Depois, quando chega lá, quando chega a 7 aqui nessa segunda coluna, ele zera novamente e começa a terceira coluna, assim por diante, como acontece com a base decimal. Aqui também, essa conversão aqui, é interessante entender essa conversão, porque é muito comum a gente fazer essas mudanças, e esses números aqui, pelo menos daqui até 7, né, é bem fácil de entender, porque observe, o 7, todos os algarismos são uns, né? E, por exemplo, aqui, ó, o 0 é 0, né? O 1 é 1, o 2, né, é aqui, o 3 é 1 em 1, o 4 é 1, 0, 0, depois vem 1 aqui, depois aqui, assim. Então, essa mesma lógica, vocês vão se acostumar, né? E vão ver que a gente olha e já vê qual é o número, né? Fica fácil de ver até o número 7, que é quando todos estão preenchidos por uns aqui. Mas a gente vai lidando isso aí ao longo do semestre e vocês vão se acostumar bastante com essa representação. Então, aqui nós temos um número 2741, observe que tem um O aqui, né, de octal, e nós vamos agora, com essa operação aqui, mostrar para vocês que, como essa base é octal, né, esse primeiro algarismo tem a base elevada a 0, né, exatamente como a decimal, o binário, tudo, né, que tem a base elevada a 0. O segundo algarismo é a base elevada a 1, o terceiro algarismo é a base elevado a 2 e o quarto é elevado a 3. Se a gente fizer essa multiplicação e somar, nós vamos ter na base decimal. Certo? Então, aqui está mostrando como é que se transforma a base octal em base decimal. Como é que se transforma de base octal para decimal? Desculpa, decimal para octal. É simplesmente fazendo a mesma divisão que nós acabamos de fazer com a base binária. Claro que aqui nós teremos que dividir pela base que nós queremos converter. Então, 147 é base decimal, e dividindo por 8 a gente vai obter aqui a base octal, seria 223. 223 corresponde a 147 na base octal. Aqui nós fizemos o inverso, né, que foi justamente pegar esse número, ele está aqui, ó, 223, né, onde o algarismo mais à direita é elevado a 0, o segundo é 8 elevado a 1, e o terceiro 8 elevado a 2, né, um índice do expoente da base aumentando para a esquerda. E essa soma vai voltar à base decimal original aqui, que a gente está exemplificando. Então, se faz exatamente como nós fizemos na base binária. Né? Essa é a mudança de decimal para octal e depois octal para decimal. Aqui tem uns exercícios, né, que tem lá naquele que eu mostrei para vocês aqui nessa tarefa aqui. Né? Tem os exercícios e a resolução também. Um gabarito, né? Tem a resposta também. Aqui tem esses exercícios, que eu não sei se é exatamente igual àquele lá. Aqui ali é de octal para decimal e aqui é de decimal para octal, né? Fazer os dois. Aqui é hexadecimal. Como é que é o hexadecimal? O hexadecimal são 16 elementos à base.
A binária tem 2, o octal tem 8, 0 a 7, o decimal tem 10, né, de 0 a 9, o binário tem 2, de 0 a 1, e o hexadecimal tem um inconveniente aqui, porque a nossa base, a base que a gente referencia, que é a base decimal, só tem de 0 a 9. Então, nós temos que usar um artifício para representar a base hexadecimal. Então, o que se faz? Depois do 9, nós vamos representar o A por 10, né, corresponderia ao 10, o B seria o 11, o C o 12, o D o 13, o E o 14 e o F 15. Então, nós teríamos a base de 0 a 15, que é a base hexadecimal. Então, na hora de fazer uma relação, uma comparação com a base decimal, porque a gente raciocina em base decimal, né? Então, a gente utiliza as letras de A até F para fazer a representação dos números superiores a 9. E a mesma lógica acontece aqui, né? Quando a gente chega no último algarismo, zera aqui e aumenta uma casa aqui à esquerda, e aqui repete novamente. E assim vai acontecendo continuamente, como acontece na base decimal. Então, esse aqui é o sistema hexadecimal. É a base hexadecimal. Então, aqui um exemplo, ó, nós temos aqui ó, a representação do hexadecimal é um H. Então, aqui nós temos um número na base hexadecimal, ou seja, A7F6. Então, novamente, o primeiro aqui é o algarismo mais à direita, é a base elevada a 0, o segundo é a base elevada a 1, o terceiro é a base elevada a 2 e o quarto é a base elevada a 3, né? Sendo que esses números estarão multiplicando essas bases com esses expoentes. Então, como a gente sabe que o A é 10, né? Nós temos aqui, já definimos o A 10, então, porque isso aqui vai ser uma conversão de hexadecimal para decimal, né? Para a base 10, né? E aqui o 7 é o 7 mesmo, o F é 15, e o 6 é o 6 mesmo. Então, a gente faz essa multiplicação, e depois faz a soma, e nós temos aqui o correspondente em decimal. Então, A7F6 corresponde a 42.998. Então, aqui nós temos a base hexadecimal, um número na base hexadecimal sendo convertida para decimal. E agora, se a gente tem um número decimal e precisamos convertê-lo para hexadecimal, então o que se faz? A gente simplesmente pega o número decimal e divide pela base, exatamente como fizemos na base binária e octal. Divide-se por 16. Então, observe que essa primeira divisão tem um resto 1, né? E a segunda vai ter um resto 11. Então, a gente lê também nesse sentido. E o A é 10, o B é 11, então nós vamos representar aquele 11 por B, e depois aquele 1 aqui. Então, 177 na base decimal corresponde ao B1 na base hexadecimal. Então, um detalhe que eu não estava falando, mas é bom aqui salientar, observem que quando a base é grande, é maior, né, em relação à base decimal, o número tende a ser com menos algarismos, né? A base decimal aqui tem 3 algarismos, e o hexadecimal tem apenas 2, justamente porque a base é maior, né? E que a gente pode ver, no caso, vamos ver aqui o octal. O octal, como a base octal é menor do que a base decimal, ligeiramente, né? Uma tem 8 elementos, a outra tem 10, né? Então, observem que o número em octal, ele é ligeiramente maior do que o número em decimal, embora tenha o mesmo número de algarismos, mas é um número maior. Por quê? Porque a base é menor. E o binário, claro, a gente já viu aqui, é bem significativo, né? A diferença.
e comparar a base decimal, por exemplo, com binário. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver, ó, o número 147 tem 3 casas, enquanto que o binário tem 2, 4, 6, 8 logaritmos. Por quê? Porque esse primeiro número aqui, 147, a base é 10, né? E aqui a base é 2. Então, se a base é menor, o número tende a ser maior. Esse é um detalhe importante para a gente também até dar uma olhada assim rápida e verificar se o que a gente está fazendo está correto. É como aqui o caso, né? Esse número tem que ser maior do que aquele lá. Por quê? Porque a base é menor. Então, uma olhada rápida já nos diz se o que a gente está fazendo está correto. Então, aqui é o hexadecimal que a gente está vendo. Aqui é a transformação de hexadecimal para decimal. Aqui de decimal para hexadecimal. E mais que... Aqui conversão de hexadecimal para decimal. Aqui no exercícios. E aqui binário para binário para octal. Foi aquela tabelinha que eu já tinha mostrado ali para vocês antes, né? E essa relação foi usada, quase não se usa isso atualmente, mas é uma relação meio bem tranquila, porque preenche todas aqui as colunas, aqui no final já estão todos iguais a 1, né, que corresponde ao 7. Então, nós temos aqui a base, o número escrito em binário, e aqui o número escrito, ou melhor, a base octal, né, de seus números, e uma conversão correspondente aqui para binário, né? Então, vocês podem ver que o número binário é assim, ó, essa coluna de algarismos menos significativos aqui, mais à esquerda, ela é 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? Já a segunda é 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. E essa terceira coluna, ó, tem 4, 0, 1, 2, 3, 4. E depois mais 4, 1, 1, 2, 3, 4. Então, se vocês tiverem dúvida dessa conversão dos números, eu quero saber, né, bem que depois a gente vai se acostumando, né, mas se a gente, esses algarismos de 0 a 7, se a gente quiser, são números bem fáceis de memorizar, a gente, fazendo essa tabelinha, a gente pode rapidamente conferir se o que a gente está fazendo está correto ou não. Então, mas isso aqui, né, eu estou apresentando isso aqui para vocês, porque é muito fácil converter de binário para octal e de octal para binário. Por quê? Vamos supor que esse número aqui está escrito em binário, certo? Então, se a gente separar ele de 3 em 3, a gente tem ele em octal. Então, isso aqui é o número, olha aqui, ó, 5, tá? Olha aqui, ó. Esse número 101 aqui, né, em binário, né, 101, né, seria melhor correto dizer, é o 5 em octal. Não é decimal, é octal isso aqui. Depois a gente separa os próximos 3 algarismos, que é esse aqui ficou bem deslocado, tá? Então aqui é o primeiro algarismo, o segundo está aqui, e olha ali, ó, 100 é 4. É o segundo algarismo. E depois os 3 últimos correspondem ao terceiro algarismo. Então, muito rapidamente, né, a gente consegue converter de binário para octal. Então, não precisa fazer aquelas divisões ou multiplicação que a gente está fazendo, basta fazer, agrupar os conjuntos de algarismos do binário, que a gente já acha imediatamente o octal. E aqui, isso aqui é um outro exemplo, né? Aqui, novamente, nós separamos de 3 em 3, né? E já obtemos aqui, ó, os 3 primeiros, 1 é o 7, depois 0, 1, 1 é 3, e depois aqui 3, aqui fica só 2, ó. Interessante observar, né? Porque só tem 2, então a gente coloca um 0 na frente, e a gente percebe que, novamente, é esse número aqui, o 3.
nós temos novamente conversão de binário para octal, só pelo agrupamento dos algarismos. E também de octal para binário, também é fácil, porque é só uma inversão ali, né? Então, por exemplo, tem o 5, 4, 5, né? Então, basta achar qual é o binário do 5, né, que está aqui, é só transportar para cá. O 4 é só colocar o conjunto de 3 bits do binário, e depois 5 novamente os 3 bits que correspondem ao binário. E simplesmente juntar aqui, já está pronto. Então, é bem rápida, né? Não precisamos fazer divisão nenhuma, basta fazer agrupamentos e claro, naturalmente, saber em bits quanto é cada um desses algarismos, né? É só juntar eles aqui, está pronto. Certo? Vamos ver aqui. Aqui é um outro exemplo, né? Novamente, pode fazer do mesmo jeito aqui. E aqui é de binário para hexadecimal. Então, aqui nós temos binário. Como é que se transforma de binário para hexadecimal? O octal a gente separa de 3 em 3. Aqui a gente vai separar de 4 em 4. Porque o hexadecimal, que vem até aqui, né, observe que precisa de 4 colunas. Né? Porque se a gente transformar isso aqui para decimal, 1 vezes 2 elevado a 0, 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 2 e 1 vezes 2 elevado a 3, que vai dar 15. Somar isso aqui dá 15, ou seja, o F é 15. Então, de 0 a 15 é a base hexadecimal. Mas se eu tenho um número binário, é só separá-lo de 4 em 4. Se faltar alguma coisa aqui, é só acrescentar 0. E depois vir aqui na tabela e ver, ó, esse número aqui, né, é 8 mais 3, 11. Né? Então, e assim por diante, achar o número correspondente aqui, né? Ó, pode ver, ó, 10, 11, onde está o 10, 11? Está aqui, ó. Aqui, ó, 10, 11, B. Né? Depois 1, 0, 0, 0. Né? 1, 0, 0, 0 está aqui, 8. 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1, está aqui, ó, o D. Né? Que é 13. Né? Aí depois vocês vão conseguir, assim, entender, né? Por exemplo, aqui, ó, eu já sei que isso aqui fica fácil depois a gente saber a transformação, porque é o seguinte, ó, aqui eu sei que é 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 eu sei que é 8. Eu sei que o número seguinte é 2 elevado a 2, então eu sei que aqui é 8, aqui vai ser 4, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 1. Então 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Então fica, depois vocês vão se acostumando aos poucos a traduzir mais rapidamente esses números, né? Porque todos têm uma lógica, uma transformação lógica, e fica fácil de fazer a conversão. Aqui mais outro exemplo, né, de binário para hexadecimal, basta agrupar de 4 em 4, e depois escrever o número correspondente àquela base, né, aquele conjunto de números binários, né? Porque octal e hexadecimal é uma range de números binários, de base 2, né? Então, é só uma questão de agrupamento, basicamente, depois fazer a conversão. É bem rápido. E como é que se faz de hexadecimal para binário? É exatamente como nós fizemos no octal. Então, a gente pega cada um dos algarismos e acha o número binário correspondente a cada um deles, né? Então, isso aqui é o 13, né? Então, a gente coloca aqui o correspondente ao 13, que está aqui, né? Aqui o 8, né? Então, o 8 é 2 elevado a 3 é 8. Então, se contar, né, aqui é 4, então é 3, 2 elevado a 3 é 8, e assim por diante, né? Aqui é 11, né? 8 mais 3 dá 11. Então, depois vocês vão se acostumar a isso aqui. Depois é só juntar aqui e nós temos um número hexadecimal, exatamente com a mesma lógica que nós fizemos no octal. Aqui também é a mesma coisa, só com outro número, né? Separa, transforma em binário e junta. E aqui, octal para hexadecimal. Octal também, para hexadecimal também, aqui está o hexadecimal, né? O octal vem até aqui, ó.
né? Observe que não tem essa coluna aqui, basta representar 3 colunas, já o hexadecimal precisa de 4, né? Ele só vai ter que anotar depois, provavelmente. Então, como é que se transforma de octal para hexadecimal? Basta pegar o octal, separa aqui os números de octal e transforma ele em binário. E depois junta eles e separa agora em 4. Né? Nós tínhamos aqui o octal em 3, tudo bem. Geramos os 3, né? De cada um dos algarismos. Então, aqui, na verdade, a gente está transformando o octal para binário, né? Cada algarismo a gente está transformando para binário, usando apenas 3 algarismos. Depois junta tudo. Juntando tudo, agora só basta separar de 4 em 4. Porque aí nós vamos obter os algarismos hexadecimais. Esse primeiro 4 dá 5, esse próximo 4 dá 6, e o último aqui, né, nós poderíamos preencher com 0, não foi necessário, só tem um aqui. Então, 165 é agora hexadecimal. Tá certo? Então, como os números eram baixos, né, não empregaram aquelas letras aí. Aqui tem um número 337 em octal, né? A gente separa, sabe que octal utiliza 3 bits cada um, de base binária, né? Então a gente coloca cada algarismo aqui, junta tudo e separa por 4. Então aqui, ó, todos eles, tem uns 4 uns aqui, que dá 15, né? E depois o resto aqui que dá 13, que é o D. Então o número final é DF. Certo? Porque aqui ainda é binário. Separado de 4 em 4 é que vai gerar a base hexadecimal. Certo? Então, é só pegar o jeito ali, né? Porque vocês estão começando ainda, o negócio ainda não está também inseguro, né? Hexadecimal para decimal, é tudo mesmo esse processo, ó. Pega os algarismos, converte agora para binário, no caso o hexadecimal. Como é hexadecimal? Eu transformo de 4 em 4, né? O octal é 3 e o hexadecimal é 4. E junto tudo e separo de 3 em 3, porque o octal é de 3 em 3. Então aqui vai gerar o algarismo menos significativo do octal, o segundo e o terceiro. Então aqui, agora o octal. Observem que, claro, ali, ó, eu vou parar o mouse, que senão ele não vai botar essas barras pretas aqui. Ó, observe que o número lá em cima, ele tem um H, é um número hexadecimal. Que está ali embaixo, que tem um O, é um octal. Observe que o número octal, ele tem que ser maior do que o número hexadecimal. Por quê? Porque a base é menor. Então, o número vai ser maior. Aqui um outro exemplo, né, também de octal para hexadecimal. Aqui novamente um exemplo também, mais um exemplo, e aqui tem exercícios, né, vários exercícios aqui. E existem outros códigos, né, como é que está o nosso tempo. Nós começamos em mês, já estamos, às vezes, vamos mostrar mais alguma coisa aqui. Então nós temos outros códigos também, que não são muito usados, né, mas existem várias maneiras de representar códigos. Esse aqui é um deles, que já foi muito usado na indústria, isso. Então, observem que nós temos, essa aí é um código, se chamava assim, código 987654321, né, 0. Então, esse é um código. O que é, observe como ela é simples, né? Então, nós temos uma tabela, né? O decimal está representado aqui nessa coluna, né? De 0 a 9, e esse aqui, observe que tem 1 em cada uma das colunas, né? Quando é 0, é aqui, quando é 2, é aqui, 3, 4, 5, só tem, observe que é um código muito grande, que só tem 1 e o resto tudo 0. Então, é uma maneira de representar um código de número, assim, uma maneira muito prática, né? Mais antiga, assim. Esse aqui é o código BCD 8421, que
basicamente, isso aí é o hexa, tem uma correspondente ao hexadecimal, né? Por que 8421? Porque o terceiro algarismo é 8. Porque o quarto algarismo é 8, o terceiro algarismo é 4, o segundo algarismo é 2 e o primeiro é 1. De uma base binária, né? Se nós tivermos né, em uma base binária, onde os números são uns, né? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Aqui é o Gray. Como eu mostrei para vocês, né? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar outra aqui. Não, acho que não vou mostrar. Aqui, vamos ver aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o hexadecimal até 9 só, né? Porque o hexadecimal vai até 15. Mas aqui, ó, observe, ó, é a mesma coisa. O 00, o 1 tem um aqui, né? O 2 é aqui, o 1 aqui. O 3 é aqui, aqui. Exatamente como é a base hexadecimal de 0 a 9. 0 a 9 são assim. Observe aquela mesma lógica. Ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Na primeira coluna. Segunda. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0. Aí depois aqui, 4, 0, 4, 1. Né? E aqui, claro, fica um pouco diferente porque não continua. Né? Mas essa lógica existe aqui. Então, essa base é chamada 8421 porque essa coluna é 2 elevado a 3, que é 8, esse aqui é 2 elevado a 2, que é 4, esse aqui é 2 elevado a 1, que é 2, esse aqui é 2 elevado a 0, que é 1. Então, por isso que chama código 8421, por isso, porque a gente vai estar fazendo uma ligação direta da base decimal com esse código, né? Mas, como eu disse para vocês, isso aqui é basicamente um pedaço do código hexadecimal, de 0 até 9. A mesma coisa, isso aqui, exatamente igual. O Gray tem uma lógica aqui, um código que a gente quase não usa, né? Algumas vezes eu esqueço que tem uma lógica aqui, eu vou ler aqui para vocês, que eu não estou lembrando agora. O código Gray é um sistema de código binário onde apenas um bit varia de um número para outro, apenas um bit varia. Esse sistema de codificação surgiu quando os circuitos lógicos digitais se realizavam com válvulas termoiônicas e dispositivos eletromecânicos. Os contadores necessitavam de potências muito elevadas e geravam ruídos quando os bits modificavam-se simultaneamente. O código Gray garantiu que qualquer mudança variaria apenas um bit. Então, isso aí foi uma necessidade da época, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 0 é aqui, 1 só variou um bit. O 2, daqui para cá, só variou um bit. O 3 só variou um bit. O 4 só variou um bit em relação ao anterior. O 5 só variou um bit em relação ao anterior, e assim por diante. Cada um deles só vai variar um bit em relação ao anterior. Então, esse é o código Gray. Tem o ASCII-2, né, que é o ASCII de representação numérica do computador, né, usado muito nos teclados. Então, nós temos, então, à medida que o número de caracteres foi aumentando, né, representações mais específicas de cada língua, né, foi havendo necessidade. Ele aumentou de 7 bits para... um problema aqui. Aumentou o número de bits aqui. Não estava gostando disso aqui. Se houve algum problema aqui com... Não sei porque se foi um defeito do PDF ou alguma coisa aqui. Mas então, o que tinha aqui são as imagens do ASCII. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não sei o que aconteceu. Talvez seja o problema do PDF. Aí eu vou ter que fazer no PDF. Por que eu faço em PDF? Porque é mais fácil de fazer upload, tá? Para o Google. E também eu não vou precisar chamar algum aplicativo para fazer a apresentação. Então fica mais simples.
Por isso que eu passei a usar o PDF. Ver se aqui apareceu, se é um defeito do PDF mesmo. Agora voltou, foi aquele slide mesmo. Então, nós tínhamos mostrado que o objetivo é representar todos os caracteres, né? Então, nós temos aqui uma representação binária e aqui o correspondente, né, ao que está sendo representado. Então, nós temos de 0 a 6 algarismos, 7 algarismos, né? Nesse caso aqui. Depois ele passa para 8 para justamente abranger outras representações. Então, aqui nós tínhamos os números, né? Observe que os números começam por exemplo, o número 0, né? Seria 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ele corresponderia a esse 0, depois o 1, 1, 0, 0, 0, e assim por diante. Aqui as letras maiúsculas e minúsculas, né? E depois precisou de mais um bit para justamente considerar esses caracteres especiais aqui. Acentuação também. Então, é só também tem um conjunto de bits que vai ter uma correspondente caractere ali. Ainda tem o código 2 entre 5, né? Esse código possui sempre 2 bits iguais a 1 entre os 5 bits. Então, todos eles aqui, ó, todos os números têm 2 bits iguais a 1, só porque em posições diferentes, né? Então, esse é 2 entre 1. Então, o 0 tem um 1, o 1 tem um 1 deslocado para cá, né? Depois o 2, esse bit aqui desloca para cá, e assim por diante, vai se deslocando. Então, todos os algarismos têm 2 1s, o resto do 0. Esse é chamado 2 entre 5. É outra base que foi criada aí. Tem o código de barras também, né? Que também tem um correspondente aqui de cor e bits também. Né? Aqui, ó. O código de barras é dividido em 95 partes com o mesmo tamanho, seja em um conjunto de listras pretas ou brancas. O computador lê o código e identifica as colunas que têm cor ou não, com 0, para as áreas de maior reflexão de luz. Então, com 0 para as áreas de maior reflexão de luz, ou seja, branco é 0, né? E 1 para as áreas de menor reflexão de luz, que é o preto. Então, o preto é 1, que resulta em um número de 95 dígitos. Ainda tem esse código Johnson, que é um código especial utilizado para a construção do contador de Johnson. Esse código permite a simplicidade de criação de contadores e, por isso, é utilizado em sistemas digitais de alta velocidade. Ali, o 1 é 1, depois 2 são 2 aqui, 3 é 3, 4, 5 são todos 1, depois 6 vai diminuindo aqui. Ó. É um código que foi inventado com uma necessidade específica, né, da época. Esses 7 segmentos são bem interessantes. Aqui nós vamos utilizar nas nossas montagens de simulação. Então, basicamente, são 7 LEDs, né? Esse tracinho aqui é um LED, cada um deles. Então, é interessante porque esse código, ele é como se mapeasse uma base decimal, né? Ele não faz exatamente uma conversão decimal, mas a forma como ele acende os LEDs fica claro, muito claro. O nosso cérebro enxerga como se fosse a base decimal. Então, aqui fica fácil de olhar, 803, né? 803. Então, o que é o 8? São todos os LEDs acesos, né? Esse número 8, que corresponde ao 8, né? Todos os LEDs acesos mesmo. O 0, né? Tá cá, aí só tem esses LEDs acesos aqui pelo lado de fora, né? Esses envolvem, não acende o centro, não acende o G. Aqui não tem representação, deixa eu ver. Sim, cada algarismo, cada coluna dessa aqui tem uma letra, né?
e assim por diante. O 3, ó, acende o A, o B, o C, o D e o G. Não acende o F e o E. Então, corresponderia ao 3. Ó. Então, se a lógica está aqui, exatamente aqui, no formato que ele aparece do olho humano. É isso. Então, eu gostaria que vocês fizessem, talvez até eu vá colocar depois uma tarefinha para vocês me apresentarem, né? Na próxima aula, eu vou parar aqui a gravação, onde é que está?